A paz do Senhor, amém? Obrigado por poder ministrar até as 2 da manhã. E sabendo que amanhã vai parar tudo, então a gente já fica aqui na vigília, né? Obrigado. Pode deixar. Gente, meu nome é Marcelo Bigardi, sou casado com a Vivi há 23 anos, tenho 4 filhos, um filho de 21, uma filha de 15 que está aqui comigo, tenho um filho de 11 e nós adotamos essa criança, ela chegou com 3 anos de idade, agora tem 11, e adotamos um bebê que chegou com 3 meses e hoje tem 5 anos. Então a gente está bem feliz, uma família grande. Quando eu casei, eu tinha cabelo. E aí a família faz isso na gente, né? Mas graças a Deus, ou deixa branco, né? Mas é muito legal ter uma família, glória a Deus por isso. Vamos orar? Pai, obrigado por estar aqui em família. O teu povo é a nossa família, nós estamos aqui reunidos em teu nome. E nós te pedimos, Espírito Santo, continua agindo. Nessa manhã o Senhor falou conosco e nós queremos te pedir que o Senhor tenha liberdade de ministrar nesse culto e nos ajudar a entender os princípios que o Senhor tem para nós. E nós queremos colocá-los em prática. Nunca o país precisou tanto que nós colocássemos para fora o que o Senhor tem colocado dentro de nós. Então nos ajude a entender isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Romanos 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu modo de pensar, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia está dizendo que Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a gente. E se a Bíblia está prometendo, eu quero viver ela, amém? Mas em nenhum momento a Bíblia está dizendo que essa boa, perfeita e agradável vontade está isenta de dificuldades. Para José, a boa, perfeita e agradável vontade foi estar aonde? Numa prisão. Para Davi foi estar numa caverna. Para Jesus foi estar numa cruz. Então a grande questão é que Jesus falou assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem tranquilos, eu venci o mundo. Estão aqui comigo? E Jesus também falou o seguinte, deixa eu só fazer uma pose. Bem natural, né? Amados, Jesus falou assim, se vocês querem me seguir, cada um pegue a sua cruz e siga-me. Fala para o irmão do lado, todo mundo tem uma cruz. Fala para ele assim, nem sempre é a sogra. E talvez você fique pensando, né? A minha cruz é minha sogra. Nem sempre é. E Jesus também disse o seguinte, ele falou assim, se você quer, pegue a sua cruz e me siga, mas ele também falou assim, ei, o meu fardo, ele é leve. Onde eu quero chegar com tudo isso? Jesus está dizendo assim, eu tenho uma boa, perfeita e agradável vontade para você, mas haverá momentos difíceis. Mas você vai ter que suportar, pegar a tua cruz e vir, porque virão momentos difíceis, mas tem como enfrentá-los de cabeça erguida. Porém, desde que eu saí do ministério que eu estava, eu tenho viajado o Brasil inteiro lançando esse livro que eu estou lançando aqui hoje. E aí eu estou vendo muita gente carregando uma cruz pesada demais. Sabe, minha vida está difícil, minhas finanças estão difíceis, minha sogra está difícil, o problema com sogra, né? Não é o meu caso, tá? Mas assim, uma cruz pesada demais. E eu tenho aprendido que Deus nunca vai pôr uma prova maior do que aquela que você pode suportar. Em outras palavras, cada um vai carregar a cruz do tamanho exato do seu ombro, amém? Então, se você é um cara mais fortão, a sua cruz é mais pesada. Se você é um frango, a sua cruz é leve. Mas todo mundo tem uma cruz. Estão aqui comigo? Gente, vocês estão aqui comigo? Mas eu estou criando um entendimento aqui. A Bíblia diz que o povo perece pelo quê? Por falta de conhecimento. A falta de conhecimento, ela pode ser traduzida por ignorância. E uma das traduções para a palavra ignorância é trevas. Então, qual é a questão? Quando eu sou ignorante em relação a um assunto, eu estou em trevas nele. Eu vou dar um exemplo. Quando eu preguei aqui, há uns 4 meses atrás, mais ou menos, eu contei essa história. Mas vale a pena contar de novo. Porque eu estou 23 anos casado com a minha esposa, mas os 7 primeiros anos a gente brigou muito. Porque ela era muito brava, eu era muito imaturo, e a gente brigou demais. E eu lembro que a gente, nós dois solteiros, casamos virgens, a gente não tinha eu principalmente com pais separados, eu não tinha uma estrutura para seguir, eu tive que descobrir ali como ter uma família. Então eu estava em trevas, concorda comigo? Crente, homem de Deus, mas sobre o assunto casamento, eu precisava jogar o quê? Conhecimento. Então eu comecei a frequentar alguns acampamentos de casais, comecei a ler livros sobre homens que falavam de casamento.
Eu entendi, por exemplo, um conceito muito legal que eu contei de manhã aqui, que quem quer um conselho sobre casamento? Um princípio legal de casamento? Pouca gente, então deixa, eu conto na assembleia. Alguém quer? Casamento é igual você estar no barracão como esse aqui, presta atenção. Aqui é uma igreja porque nós estamos aqui, mas pensa no barracão. E aí tem uma porta de saída. E aí alguém joga fogo aqui dentro. E tem aquela porta, você vai sair por onde? Pela porta. Por quê? Porque a porta está aberta. Amém? Aquela porta no casamento se chama separação. Então todo o fogo que tem no casamento, você fala, vamos me separar, vou para casa da mãe, vou para casa do pai, e a pessoa tem aquela porta. Casamento saudável é quando você levanta um muro de alvenaria naquela porta e diz assim, ó, não tem mais, não é uma opção. E aí alguém joga fogo no parquinho. O que acontece? Não tem mais a porta. A gente vai morrer queimado aqui dentro? Não, porque nós somos inteligentes. A gente vai ter uma ideia, uma saída criativa. Ou por cima, ou pelos lados. Então isso é um casamento restaurado, jogar a luz. Quando eu descobri isso, eu olhei para minha esposa e falei assim, amor, a gente se mata, mas não se separa. Tudo bem que até hoje eu tenho algumas coisas sobre isso, mas agora eu voltei ao normal, milagre. Mas, irmãos, a ideia é, sobre aquele assunto, eu estava ignorante, estava em trevas. Então não tem como ter um casamento sarado se você não tem conhecimento naquele assunto. Financeiramente falando, quem quer prosperar? Mesma coisa, você precisa ler livros que falam sobre isso, ouvir especialistas, pessoas que falam sobre esse assunto, porque você está em trevas, não que você está no inferno, sobre um assunto, está entendendo o que eu estou falando? Então, eu comecei a procurar, eu falei assim, Deus, se o Senhor tem para mim uma boa, perfeita e agradável vontade, onde estão esses princípios? Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Uau! Então, tudo que eu preciso para não estar em trevas em relação à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, está onde? Na palavra dele. Amém? E a Bíblia está dizendo que eu tenho uma vontade, que Deus tem uma vontade boa para nós. Então é ignorância não querer viver nela. E um dos princípios que eu descobri na Bíblia, que eu quero passar para vocês hoje, é a tal da visão. Repete bem alto comigo, visão. Mais forte. Como o pessoal aqui do Xaxim, vamos lá. Eu moro aqui, gente, você quer mais forte. Vamos lá. Visão. O que é visão, além do personagem da Marvel? Visão é a capacidade de enxergar além das circunstâncias. Gênesis 1, versículo 1 a 3 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, trevas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. O que Deus está falando aqui? Que não tinha nada, e do nada ele fez acontecer algo que estava onde? Na mente dele. Ele imaginou algo que não existia e criou das trevas. Amados, a visão é quando você consegue dissipar as trevas que estão na sua vida, é quando você consegue ver além da escuridão, além das dificuldades. Você sabe que aqui em Curitiba ficou 2 meses chovendo direto. Eu estou fazendo uma obra em casa, e eu precisava de 3 dias de sol consecutivo. 3 dias, só 3 dias. Dava 1,5, chovia uma semana. Chovia. E aí, eu viajando direto, peguei o avião esses dias, e em poucos segundos o avião subiu, atravessou as nuvens, adivinha quem eu achei? Falei, cara, onde você estava? A gente está te procurando lá embaixo faz mó tempão. Aí a pergunta é, o sol sumiu? Sim ou não? Ele foi morar na Ucrânia? Ele está lá. O que impede de vê-lo? Visão é quando você consegue saber que tem um sol na tua vida, independente das nuvens que o encobrem. Amém? É quando você olha para as dificuldades e fala assim, tá difícil, mas eu sei que além das nuvens, além das situações difíceis, eu vou suportar e vou viver as promessas de Deus. Amém? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a visão, ela tem o poder de atrair os céus para a terra. Amém? Então, amados, quando os céus encontram alguém de visão na terra, coisas incríveis acontecem. Um dia Deus olhou para a terra e falou assim, o povo está perdido, eu preciso enviar meu filho. E aí os céus queriam tocar a terra, mas tinha que vir por um meio legal. O que ele fez? Ele rodou a terra e ele encontrou uma jovem. Aí ele aparece para a jovem e diz assim, filha, eu tenho um projeto contigo, tu vai engravidar do Espírito Santo e de você vai nascer o Salvador.
Amados, a gente lê essa história e romantiza, né? Ai, que legal, Maria foi demais. Mas você coloca no lado dela. Meu irmão, você coloca no lugar dela. Naquela época, mulher aparecer grávida sem estar casada era um problema. Não era só assim, eu vou sair de casa. Era apedrejada. Ela sabia disso. Além do mais, ela podia perder o noivo, ela ia perder a reputação, ela ia perder tudo. Só que Maria tinha visão. E ela falou o quê? Ó, eu estou aqui, que se cumpre em mim a tua palavra, a tua vontade, e hoje, 2023 anos depois, estamos aqui na aba adorando o filho dela. Amém? Salvou a nossa alma, mudou o futuro, nosso futuro espiritual. Porque quando os céus tocam a terra, coisas incríveis acontecem. E eu acredito que Deus está procurando na terra pessoas de visão nesse exato momento. Amém? Quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, o que ele falou? Seja feita a tua vontade assim na terra como ela é nos céus. Há uma vontade de Deus querendo tocar a tua vida. Há uma vontade dos céus, amém? Amado, Deus é o Deus, presta atenção, que começa do fim. Quem quer saber o que eu acabei de falar? 4 pessoas. Me segue no Instagram que eu te falo, amém? Vamos lá, quem quer saber? Meu irmão, Deus, a Bíblia diz que Ele escreveu todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ele pega toda a sua história, coloca no embrião. Então Ele já sabe o seu futuro, sim ou não? Já. Ele coloca no embrião. Agora, cabe a nós querer, por isso que entra o livre-arbítrio, querer alinhar a minha vontade à vontade dEle. Posso te dar um exemplo? Para vocês. Então, ó, o exemplo é o seguinte. Gente, eu estou no Xaxim, gente. Eu estou perto do Sítio Louco. Gente, eu estou aqui no lugar onde as coisas acontecem em Curitiba, amém? Os céus estão abertos aqui. Aí, pastor, está tirando sarro? Não. As maiores igrejas estão tudo para esse lado. Você acha que não tem algo diferente para cá? Aí precisa de mais anjo, né? Aqui perto do sítio cercado. Não, não é isso não. É que Deus está fazendo algo chacoalhar para cá, amém? Mas vamos lá. O que eu ia falar? Alguns anos, eu fui para um seminário lá em São Paulo e eu encontrei um cara chamado Miles Moro e ele falou o seguinte, eu já contei essa história há 4 meses, eu vou contá-la de novo. Ele falou que os cemitérios estavam se tornando os lugares mais ricos de uma cidade. E eu olhei para ele e falei, o que ele quer falar com isso? E ele disse que as pessoas estavam morrendo cheias de dons, cheias de talentos, porque estavam tendo vergonha de colocar para fora, mais preocupados com aquilo que as pessoas iam falar do que aquilo que Deus tinha colocado dentro deles. Eu lembro que eu cheguei em casa, aqui em Curitiba, era pastor da igreja ali embaixo do Bola, e eu falei, naquela época, meu casamento já tinha sido restaurado, já estava com mais de 2.000 membros na igreja, estava muito legal. E eu lembro que eu falei assim, Deus, por acaso tem alguma coisa dentro de mim que eu não saiba? Porque o que eu resolvi fazer naquele dia? Alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Mas, meu irmão, para que pedir isso se a sua igreja já cresceu, se o seu casamento já foi restaurado, se a sua família está legal, se as suas finanças estão legais? Para que fazer isso? Mas eu tinha entendido algo, eu falei, eu não quero enriquecer o cemitério do Boqueirão. Não quero enriquecer. Então, qual que é? Tem alguma coisa? E eu comecei a acordar de madrugada, buscar a Deus de uma maneira diferente. Primeiro ano, não entendi nada. Segundo, também não. Terceiro ano, orando de madrugada. A gente faz isso até hoje. Mas naquela época, 3 anos depois, eu descobri inúmeras coisas. Desenho animado para criança, liderança, palavras que eu viajo o Brasil inteiro ministrando pastores. Está sendo bem legal. Mas eu descobri os livros. E eu comecei a escrever. Escrevi um livro. Primeiro comecei a gostar de ler. Eu já não gostava de ler, comecei a gostar de ler. Me apaixonei por café. Quem gosta de café? Café sem açúcar, amém? Tem ali no Flor de Laranjeira Café, tá? Já fazendo uma propagandinha, né? Aí, amados, comecei a escrever. Eu tenho uma frase desde aquela época comigo que é: sonhe grande, comece pequeno, mas comece já. Escrevi um livro, 2, 3, 4, 5, 6. Acabei entrando na Thomas Nelson Brasil, que é uma das maiores editoras do Brasil e do mundo, como escritor deles. E foi indo, e de repente, amados, hoje, eu estou lançando o meu 31º livro aqui. Então ninguém... Glória a Deus. Mas por que eu contei isso? Todos os livros estavam onde? Dentro de mim. Mas se eu não tivesse sido intencional em bater na porta do céu e falar, Deus, tem alguma coisa aí que eu não sei? Eu estaria hoje, sendo um homem de Deus, casado, pregando, mas os livros não estariam aqui. E no meu caso, eu descobri que um escritor deixa de abençoar 200 anos após a sua morte as pessoas. Por exemplo, você que fez faculdade, quantos livros você leu de pessoas que já morreram? Se não todos, quase todos.
Sim ou não? Falaram para mim, um escritor pega a tua obra, são 200 anos de legado. Então eu falei, cara, que egoísmo da minha parte ficar dentro de mim, nas gavetas do meu escritório, os livros que Deus tinha colocado no meu coração. Agora, no meu caso, é livro, e no teu? Canções, ideias, coisas criativas que Deus está querendo tocar a terra. Estão aqui comigo? E que muitas vezes as pessoas não agem, por quê? Fala para o irmão do lado, porque tem vergonha. 1 Coríntios 2,9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu peguei esse versículo e eu consegui entender ele de outra maneira, que é, se nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, significa que nem meu pai tem ideia porque eu vim para o mundo, nem a minha mãe, ao me gerar, olhou e sabia o que tinha dentro de mim, mas Deus sabia. Então é isso que eu vim aqui nessa noite te desafiar, a colocar para fora aquilo que Deus colocou dentro da tua vida, e através do quê? Da visão. Amados, eu falei de manhã sobre isso, eu tenho um telefone bem legal, e esses dias eu descobri que ele liga, eu falei, alô? Porque eu uso para tanta coisa, lâmpada, calendário, Instagram, videozinho, foto e tal, mas eu uso para o básico. E de repente eu fui para Brasília, tenho um amigo que é nerd, mas é um nerd ponto mais, e ele começou a fazer inúmeras coisas com o celular. Eu olhei para ele e falei, que celular é esse? Ele falou, o mesmo que o teu. Eu falei, não é? Não é, eu só uso para o Instagram, para foto, você faz tanta coisa com o celular. Aí ele falou assim para mim, ele falou, Biga, quando você comprou esse iPhone, veio uma caixinha branca, né? Eu falei, veio. Quando você abre, não tem um monte de papelzinho ali? Eu falei, o manual, ele é. O que você fez com ele? Eu falei, eu joguei fora. Ele falou, eu li. Só. Quem é igual eu? A gente tem uma Ferrari na mão e anda como um fusquinha. Mas por ignorância, concorda comigo? Agora, quem concorda que o telefone é só um telefone, que minha vida vale mais que ele? Quanta gente andando com fusquinha na sua vida, sendo que você tem uma Ferrari do lado? Quanta gente não olhando para essa Ferrari, por quê? Olhando mais com o inimigo da visão. E agora eu entro na palavra de hoje. Meu irmão, o inimigo, ele olha para nós e fala assim, eu não posso permitir que esse povo ande pela visão. Alguém com visão é alguém poderoso. E aí ele vai jogar o quê? Inimigos. E qual é o principal inimigo da visão? Fala para o irmão do lado, a vista. Mais forte, fala a vista. Meu irmão, Deus jamais deu o dom da vista para o homem, Deus deu o dom da visão. Porque a vista é função dos olhos, visão é função do coração. A vista mostra o que algo é, a visão mostra o que aquilo pode se tornar. Amém? A vista olhava para um homem preso na cadeia e falou assim, você vai morrer aqui. Deus olhava para ele e falava, você vai ser governador do Egito. A vista olha para um pastorzinho de ovelhas e fala, você é um piá de prédio. Aqui, às vezes eu falo piá de prédio, ninguém nem sabe o que eu estou falando. Aqui, vocês sabem, né? Você é um piá de prédio. Aí Deus olhava e falava, não, vai ser o maior rei que Israel já viu. A vista via um menino nascendo numa manjedoura. Aí isso aí não é nada, não tem nem lugar para nascer. Deus olhou e falou, não, ele vai ser o salvador do mundo. Meu irmão, a vista olha o teu corpo, você olha no espelho e fala, quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu venho. A visão de Deus olha para você e fala assim, eu te fiz do jeito que você é, para alcançar quem eu quero que você alcance. Aleluia. Por isso que o inimigo da visão é a vista. Porque, amados, a vista, presta atenção, ela é limitada pela capacidade dos olhos. Eu tenho um óculos, dá para ver, né? E esse óculos não é style só porque eu sou careca, por mais que seja também, mas é porque eu preciso. Na minha carteira de habilitação está escrito assim, é obrigatório o uso de lentes corretivas. Alguém está assim também na carteira? O que o Detran está querendo dizer para as autoridades? Esse cara é um perigo para a sociedade sem óculos. E eu sei que eu sou. Quando eu tinha 13 anos, eu tinha vergonha de usar óculos em São Paulo. Eu dava sinal para todos os ônibus. Quando o ônibus chegava perto, não pode ir. Pô, era só pôr o óculos, mas eu tinha vergonha. Eu lembro uma vez, eu já, pastor, estava morando em Niterói, eu fui para a praia, falei, eu não vou precisar, isso há 19 anos atrás. Falei, não preciso pôr óculos aqui, vou para casa, eu sei onde eu caminho, é reto aqui. Aí peguei o carro e fui. Parei na rua para cumprimentar um amigo meu que tinha uma loja de surf do outro lado. Eu falei, e aí? Os caras do carro olharam para mim e falaram, Biga, você tá bem? Eu falei, tô. Ele, não, tá não. Eu falei, tô. Falou, cara, você acabou de cumprimentar o João Bobo. Sabe aquele boneco que fica assim, ó? Eu falei, eu vi que ele se mexeu demais. Eu não estava enxergando nada. Eu tenho miopia e astigmatismo. Juntos, zoa tudo. Sem óculos, eu sou um perigo. Então, se eu depender da minha capacidade de ver, eu estou frito.
Eu sempre ando de manhã aqui no Big. Eu saio de casa, dou uma volta no Big ali, vou até perto do Erasto e volto. Aí esses dias eu estou andando atrás do Big, eu olhei no muro, e no meu condomínio tem um monte de jacu. Falei, nossa, os jacus chegaram aqui, eu olhando. Quando eu cheguei perto, era um saco de lixo em cima do muro, assim. Eu falei, meu Deus! E eu de óculos. Falei, precisando visitar o oftalmo. Então, fala para o irmão do lado, não fala nada, vamos comigo. Não, fala assim, não confie no que os seus olhos veem. Amém? Seus olhos são enganosos. Você pode olhar no espelho e ver um burro, ver um ignorante, alguém sem futuro. Do mesmo espelho, Deus está vendo alguém inteligente demais, com um futuro extremo. Amém? Tudo é uma questão de lente. Você sempre vai ver a vida através da sua lente. Um certo poeta falou o seguinte: 2 homens olham pela mesma janela. Um vê as estrelas, outro vê a lama. É a mesma janela. Uns veem que o copo está meio vazio, outro vê que o copo está meio cheio. É o mesmo copo. Meu irmão, um acha que o mundo vai acabar, outro fala, é tudo que eu preciso para fazer as coisas acontecerem. Então é isso que eu vim falar aqui de manhã. De manhã não, de manhã e à noite também. Amém? É interessante que se a vista é limitada pela capacidade dos olhos, a visão, então, é limitada pela imaginação. Deus chegou para um homem chamado Abrão, e ele falou assim para ele, Abrão, ele já era de idade, você vai ter filhos, tá? Você vai ser pai de uma nação. Aí olhou para Abrão e falou assim, Abrão, ergue os olhos e veja, toda a terra que você vê eu vou te dar. Vem comigo Meu irmão, você tem que às vezes ser transportado para as imagens, para tentar viver aquilo que a Bíblia está falando, amém? Abrão já não era novinho. Você acha que ele conseguiu ver toda a terra com os olhos naturais? Sim ou não? Não. Mas o que ele viu pela visão mudou o corpo dele. Eu contei isso de manhã, vou contar aqui agora. Abrão olhou e falou, entendi, eu creio, eu acredito. Ele já não tinha idade, meu irmão, ele já não tinha idade para ter vida sexual ativa com a mulher. A Bíblia diz que ele acreditou tanto que ele olhou e falou, véia, é hoje. Mudou a fisiologia do cara. Tanto é que até hoje ele é conhecido como o pai que muito homem precisa ter de visão. Só isso. Então, mas vamos lá, isso aí é um assunto de aconselhamento de família, né? Mas, amados, o cara conseguiu ver uma coisa pela imaginação e falar, Deus, eu entendi. E aquela visão o encheu de esperança. Tudo que nós precisamos hoje é de algo que nos dê esperança, amém? E não é a vista, não é o que você lê, não é o que você ouve, é o que Deus mostra para você. Isso é muito interessante, porque a vista trabalha com o que é conhecido, a visão trabalha com o que é desconhecido. Jeremias 33:3 diz o quê? Invoca-me, te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe ainda. Meu irmão, você não tem noção o que Deus quer fazer ainda com essa nação, amém? Você não tem noção a história que nós vamos contar daqui 10 anos. Amém? Quando eu mudei para cá, há 20 anos, as pessoas davam risada da minha denominação, da igreja que eu estava plantando, davam risada de mim. E eu falava, não dá risada agora não, irmão. Me dá 10 anos. Dá 10. Se eu for um impostor, eu não vou estar nem perto da cidade. Mas se eu sou o que Deus está falando que eu sou, daqui 10 anos vocês vão ver o tamanho que a gente vai estar. E aconteceu. Amém? Então, o que eu quero que você entenda é que você jamais vai adentrar os segredos de Deus acessando pela vista. Tem que ser pela visão. Amém? Quem ainda está aqui diz amém. Quando eu tiver então visão, minha vida vai ser tranquila. Não. A Bíblia diz que José teve um sonho e a partir daquele dia a vida dele virou de ponta cabeça. Foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi traído e preso injustamente por causa da Patifona, que é a mulher de Potifar. A Bíblia não dá nome, a gente inventa então o nome, Patifona. Ela prende, ela é injusta, ele não quer ficar com ela manda ele para a cadeia. Mas Deus estava vendo o quê? Um governador. E José, ao invés de desistir, ele fica firme ali. E um dia ele acorda como escravo e vai dormir como governador da maior nação do país. Davi, a mesma coisa. Davi era um pastorzinho de ovelha, ninguém dava nada para ele. Daí o Samuel vai lá, unge a cabeça dele, passa por problema, tem que fugir do rei injustiçado, mas um dia ele se torna o grande rei Davi. Amados, eu fui para Israel. A Israel, eu gostava de fugir da turma. Como é que chama? A caravana. Caravana ia para um lado, eu dava um jeito de fugir, ver coisas que eles não queriam ver, aí eu voltava, corria, alcançava eles. Deu certo, então eu consegui voltar.
E uma das vezes estava assim, túmulo de Davi, à direita. Eu olhei para minha esposa e falei, vamos lá. A gente saiu correndo, você entrava num lugar, estava dividido no meio, homem de um lado, mulher do outro. Eu olhei e falei, ah, legal. A minha esposa saiu com o olho de Mônica, regalado. Falou, meu Deus. Eu falei, o que foi? Ela falou, tinha uma mulher chorando lá no túmulo, como se ele tivesse morrido ontem. Mas Davi já morreu? O tamanho do impacto daquele cara no mundo. Estão aqui comigo? Tem gente que nunca leu a Bíblia, mas sabe de um cara que enfrentou um gigante chamado Golias. As novelas mostram isso. Todo mundo fala disso. Amém? Jesus a mesma coisa. Jesus com 12 anos de idade está lá esperando. Isso aqui é forte, hein? Jesus está lá conversando com os doutores da lei, sabia já quem ele era. Chega a mãe dele e fala assim, Jesus, vamos para casa. Aí Jesus pega e podia ter dito para a mãe assim, mãe, aqui é meu lugar. Mas o que ele faz? Ele abaixa a cabeça, segue a mãe e fica 18 anos esperando a hora certa de fazer aquilo que é certo. Meu irmão, só alguém de visão consegue ser paciente. Quem está aqui comigo? Sabe o que às vezes acontece na vida de algumas pessoas? Falta paciência. Porque já sabem o que Deus quer fazer, mas quer fazer para ontem o que Deus quer que você faça amanhã. Estão aqui comigo ainda? Nós precisamos entender isso. Visão é algo muito forte. E a vista é um perigo. Porque se você anda por vista, você vai andar segundo o versículo que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 19. Eu estou me fazendo entender aqui, amados? 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida vista, somos os mais infelizes, aqui está miseráveis, a minha tradução diz, infelizes dos homens. Vou te contar uma história, posso? Lá nos Estados Unidos, quando começou a febre do ouro, um cara foi e comprou um terreno, e ele apostou que tinha ouro lá, e tinha realmente. Ele comprou equipamento, foi no banco, fez empréstimo e tal. Aí, ele começou a furar a terra, achou o ouro, começou a minerar, vender, começou a ganhar dinheiro, pagar as dívidas. Quando ele estava quase pagando as dívidas, ele disse assim, mais um pouco, o lucro é meu. E aí sabe o que aconteceu? Sumiu o ouro. Esse cara fica desesperado, cavoca, e nada de ouro. Ele chega para o vizinho e fala assim, eu quero te vender a minha terra por um preço irrisório, só para pagar as contas. O vizinho, só por comprar pelo preço que era, já era um bom negócio, comprou. Mas ele era inteligente, tinha visão. Chamou um especialista em ouro e falou assim, estuda a minha terra. O cara fez umas perfurações e falou assim, meu irmão, parabéns, você ficou bilionário. Ele falou, como assim, cara? Olha o que ele falou. Existem pessoas que, aliás, ele falou assim, o teu vizinho não entende nada de ouro, porque a terra que existe ouro, quando você compra uma terra que tem ouro, aqui em cima tem uma camada de ouro. É como se fosse uma amostra grátis. É como se Deus tivesse colocado um pouquinho de ouro para dizer, aqui tem. Depois que você alcança e acessa e termina de minerar aqui, existe uma veia grande sem ouro, para chegar no tesouro, que é muito ouro. Ele falou, pode furar que você vai encontrar. O cara furou, sabe a quantos metros ele estava no ouro? Fala para o irmão do lado, 1. Então, esse cara ficou bilionário a 1 metro do ouro. Vamos para o outro lado? E esse cara perdeu a riqueza da vida dele a... Amados, vem comigo. O que é mais importante para você, família ou igreja? Ficou com medo, né? Tá bom, vamos mudar a pergunta. Família ou trabalho? O pastor está ali, né? Ficou com medo, mas vamos lá. Família ou trabalho? Família ou igreja? Então vamos lá. Se família, mas a maioria falou que era família. Então vamos lá. Se família é importante, trabalhar para sustentar ela também é. Se família é importante, levar ela para perto de Deus também é. Então, no meu conceito, não existe o mais importante, existe o que é importante na hora. Por exemplo, nesse momento, às 6:55 da noite, o que está sendo mais importante na tua vida? Agora, igreja. Mas amanhã, quando você for trabalhar, o que é mais importante? Mas na hora que você voltar para ficar com a tua família? Qual é o problema? É que a gente está aqui no culto, tentando pagar conta, trabalhando, tentando resolver coisa de casa, e quando volta para casa, está no celular direto e não tem tempo para a família. E essa bagunça traz desequilíbrio. E essa bagunça faz com que você perca coisas especiais, porque tudo é precioso, tudo no seu tempo. Amém? Então, a Bíblia diz que, como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Está lá em Provérbios isso. Qual? Lê. Você está lá. Você começa a ler em Gênesis, vai até Apocalipse, você passa pelo que eu acabei de falar. Mas, antigamente, as cidades sem muros eram invadidas por ladrões. Os ladrões levavam a riqueza da cidade, sim ou não? Então,
Um homem sem domínio próprio, presta atenção de tudo isso se linka. Um homem sem domínio próprio, ele perde as suas riquezas a 1 metro da restauração. Então, por exemplo, o cara perde a sua família, que é uma riqueza, a 1 metro da restauração. O cara perde um bom trabalho a 1 metro de algo, de uma grande promoção. E sempre que você estiver chegando a uma grande promoção de Deus, o aperto do inferno vai ser pior. Porque você está chegando, é a arrebentação, está chegando perto da praia, e as pessoas desistem a 1 metro. Não quero mais esse emprego, não preciso disso, meu marido tem 2 empregos, síndrome de Rochelle, né? Desiste do trabalho, desiste da igreja. Tchau, pastor, vou para outro lugar. Sendo que às vezes Deus está querendo te usar aqui. Eu lembro quando eu comecei a igreja aqui em Curitiba, um cara queria participar do louvor, mas eu falei assim para ele, anda do meu lado, que Deus está me mostrando que você vai ser um pastor. Eu abri dezenas de igrejas, quase 80 no estado. Quando Deus me mostrou esse cara, eu não tinha 3 abertas. Abri durante 20 anos, quase 80, amém? Você acha que Deus não ia colocar em uma delas? Sim ou não? Deus mostrou. Esse cara sumiu do meu lado, porque ele queria tocar num louvor e não tinha espaço de banda para tocar. E um dia encontraram ele e perguntaram, por que você saiu da igreja? Porque eu achei um lugar que me deram uma oportunidade. Então, às vezes, as pessoas perdem grandes promoções a 1 metro. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Por falta de quê? De domínio próprio, por falta de visão. 1 Samuel 11, versículo 1, eu vou ler um texto que talvez você nunca leu da maneira que eu vou ler para vocês. Diz assim, ó. Então Naás, Amonita, então subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás, faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, Amonita, lhes respondeu, farei aliança convosco sob uma condição, de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Naás era o rei de Amon, e o seu reinado foi contemporâneo com o rei Saul. Na língua original, Naás significa serpente. E serpente faz alusão ao nosso inimigo, amém? Qual foi a ideia aqui? Olha como essa estratégia é antiga. Estão aqui comigo? O inimigo falou assim, eu faço aliança com você, eu te ajudo e te protejo, mas uma condição eu te peço, eu quero furar o seu olho direito. Por que o direito? Porque quando você vai, eu ia fazer assim, né, mas agora está perigoso, então eu vou fazer assim. Quando você vai soltar uma flecha, qual é o olho que você fecha? Qual é o olho da visão? Então, desde o começo, o inimigo quer o quê? Furar a tua visão. Não ande pelo que Deus está te mostrando, ande pelo que você está vendo. E isso é um perigo, quem está aqui diz amém. Mais forte, gente. Então, quando você não permite que o seu olho direito seja furado, ou seja, quando você diz assim, eu acredito no que Deus está me dizendo, independente do que eu estou vendo, meu irmão, é como se você estivesse dizendo, eu estou protegendo a minha visão. Amém? E quando você tem visão, você acessa um outro princípio para viver uma vida melhor. Qual é? Fala para o irmão do lado, criatividade. Amado, não tem como ser criativo se você não tem visão. Estão aqui comigo? Não tem como. Eu vim das artes, eu sei o que é isso. Mas vamos lá, deixa eu te explicar. 4 amigos, tem um amigo que é paralítico. E eles ficaram sabendo que tinha um cara que curava, Jesus. Eles chegaram para o amigo e falaram assim, vamos lá que eu quero te levar, que esse cara vai te curar. E eles chegaram na casa com o paralítico, e Jesus olhou para aquilo e o curou, e eles foram embora felizes para sempre, amém? Ufa. Às vezes a igreja inteira fala amém. Não, lógico que não. O que aconteceu? Eles chegaram e a casa estava... E aí eles foram embora, amém? Não. Eles olharam e falaram assim, ó, não dá para acessar por aqui, mas vamos achar uma ideia criativa. Vamos mergulhar de novo nesse texto, como nós fizemos com o outro? Meu irmão, tenta imaginar, você naquela época, não tinha escada assim como hoje, não tinha tecnologia. E 4 caras subindo alguém numa maca. Meu irmão, o cara estava amarrado. Se desse errado, ele não tinha como se proteger. Ah! Ele ia cair de cara, ia quebrar o pescoço. É ou não é? Ia morrer. Você acha que não tinha nenhuma senhora de 120 anos, que as senhoras viviam bem naquela época? Desce daí, maluco, ele vai cair, vai matar o menino. Você acha que não tinha ninguém criticando isso? Meu irmão, é inocência achar que não. Eles foram criticados. A Bíblia não fala, mas vai para a história. E eles começam a subir, sobem no telhado, puxam um amigo e começam a fazer um buraco. Começa a cair palha no ombro de Jesus. Jesus é Deus, ele olha para cima e fala, meu eu. Ele não ia falar, meu Deus, sou eu. E aí eu consigo ver Jesus falando uma frase. Pergunta para mim, qual?
Não está na Bíblia, tá? Mas eu consigo ver isso. Jesus falando, se era para chamar minha atenção, vocês conseguiram. É isso que eu queria que você entendesse essa noite. Meu irmão, se você quer viver coisas novas em Deus e a boa, perfeita e agradável vontade dele, você vai ter que chamar a atenção dele. E qual é a única coisa que deixa Deus feliz? Os grilos, não. Sem fé é? Qual é a única coisa que Deus se alegra? E quem é que tem fé? Alguém de? Não, alguém de visão, gente. Meu Deus, não entenderam nada. Tudo bem, você que entendeu. Vamos lá. De novo. Para deixar Deus feliz tem que ter fé. E quem é que tem fé? Pessoas de visão. Que são pessoas de... Aí, ufa. Você queria falar Deus, eu te ajudei. Pessoas de Deus, e meu irmão, o inimigo o que ele vai fazer? De tudo para que você não provoque os céus. Para que você não consiga fazer algo criativo. E eu quero contar algumas histórias aqui só para a gente encerrar esse culto. Amados, na boa, lá na igreja, quando eu estava pastoreando, quantas pessoas vinham falar para mim assim, Biga, eu quero casar, mas eu não tenho dinheiro. E eu falava assim, dá um passo de fé, provoca os céus. O que é? Marca a data, nem que seja para 2 anos, mas marca a data. E a pessoa marcava e coisas incríveis começavam a acontecer. Ganhava cama, ganhava geladeira e começavam as coisas a acontecerem. Porque uma atitude tinha sido tomada. Eu vim pregar aqui há 4 meses atrás, eu estava sentado ali do lado, e aí eu estava com soluço intermitente. Que era isso? Eu estava 3 dias soluçando, e não era um soluço assim, ai, tô bege. Não, era assim, ó, dava um negócio e ficava tremendo. Não sei quantos lembram disso. E aí, na hora que era para pregar, o pastor Adilson me chamou, e eu falei, Espírito Santo, o senhor tem até aquela escada para me curar. Mas, amados, a questão é que eu sou amigo do Adilson. Era só ligar para ele e falar, pastor, eu estou quase morrendo de soluçar aqui, põe um outro para pregar. E ele ia colocar outro na boa. É ou não é, pastor? Mas eu tive que provocar os céus. Eu falei, se eu quero viver um momento de cura, eu tenho que ver isso acontecer na minha vida. Eu subi, preguei, assinei livro, fui para casa, meia hora depois que eu estou em casa, voltou o soluço. Mas na hora que eu precisava, eu fui curado. Amado, teve gente que veio falar para mim assim, pô, Biga, eu achei que você estava na unção, eu estava quase morrendo ali com dor no abdômen, e as pessoas achando que eu ficava assim na cadeira, nossa, hoje o culto vai ser maravilhoso, e o pregador quase morrendo ali, né? Mas provocar os céu é acreditar em coisas simples. Amado, eu estava vindo de São Paulo esses dias, eu tenho uma caminhonete, e eu sei quando é que acaba a gasolina nela, porque eu sei onde acabou esses dias. O ponteiro, aquele negócio, amanhã eu abasteço, daqui a pouco eu abasteço, daqui a pouco parou. E eu via onde tinha parado o ponteiro. Eu falei, aqui é um lugar perigoso, aqui para. Aí eu estou na estrada, vindo de São Paulo, fui lançar o livro lá, tinha que lançar o livro aqui. E eu estou vindo, e eu falei assim, eu vou parar no posto tal. Porque eu estava com a minha esposa, eu gosto de ir no posto de banheiro limpo, às vezes é mais caro, mas com a mulher é legal. Só que eu calculei errado. Eu falei, dá tempo. E não deu. E aí quando bateu aonde parava, eu falei assim, meu Deus. Aí, amados, olha que loucura. O Luan estava comigo aquele dia. Eu falei, quantos quilômetros o próximo posto? Aparece uma placa, próximo posto, 20 quilômetros. Só que tinha que subir uma serra. Eu quis dizer no meu pensamento, eu não tenho gasolina para isso. O Espírito Santo falou, nunca diga nunca. Depois o filósofo Justin Bieber também falou, never say never. Eu gosto dele. O Espírito Santo falou assim para mim, nunca diga nunca. Aí eu falei, entendi. Ao invés de eu falar que eu não tinha gasolina, o que eu fiz? Eu estava ouvindo um louvor, mas em rock, eu mudei, pus um louvor bem calmo. Cara, eu mudei o ambiente. Eu falei, não, se é para ver um milagre, eu tenho que mudar até a atmosfera daqui do lugar. E começamos, minha esposa estava dormindo e a gente começou. Meu irmão, a gente estava conversando, estava eu, Luan, o Flávio e a minha esposa. A gente estava conversando, acabou o assunto. E a gente começou, vai ter que fluir. Cara, meu irmão, o céu desceu, cara. Porque a gente subiu a serra a 60 por hora, tudo bem. A gente subiu a serra, quando chegou no posto, alguém já viveu isso? Foi o maior alívio da minha vida. Mas o que é isso? Acreditar no impossível. Amém? Eu não estou te incentivando a andar um mês inteiro sem gasolina e falou, o pastor falou, eu não vou abastecer mais. Eu estou te falando que era uma situação específica, amém? O meu filho de 21 anos, quando ele tinha 2 aninhos, a gente não tinha dinheiro para quase nada. Ele falou, pai, me dá um videogame.
E eu falei, vamos orar por isso. E a gente orou. Eu falei, ora, repete comigo. Papai do céu, ele, papai do céu, nos dá um videogame. Ele, nos dá um videogame. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Quando ele abriu o olho, ele falou, cadê? Aí eu tive que provar para ele, tentar explicar que entre a oração e a concretização tem um processo. Mas a Bíblia diz que se a gente quiser acessar o céu, temos que ter um coração de... Que é às vezes falar, Deus, cadê? Cadê o que o Senhor tem me prometido? Meu irmão, só que você não vai ver as grandes manifestações de Deus na tua vida se você estiver escondido atrás da placa do seu conhecimento, da sua vista. Você vai precisar provocar os céus. Eu fui pregar um dia na Colômbia, e aí eu cheguei lá, a igreja era num parque, a céu aberto. Eu cheguei para o pastor e falei assim, e quando chove, o que vocês fazem aqui? Aí ele falou para mim, irmão, faz 3 anos que a gente tem igreja aqui, 3 anos e meio. Sempre chove antes e depois, nunca durante. Eu falei, legal, vamos pregar. Eu preguei. Acabou. Quando eu disse amém, o tradutor disse amém. Começou 1 pingo, 2 pingos. Fomos para uma barraca, que eles almoçavam lá. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu te falei? Antes e depois, nunca durante. Eu falei, meu Deus, meu irmão, às vezes Deus tem que te levar para outro país para te dar um tapa e dizer assim, meu irmão, provoca os céus. Quando Deus quer algo na tua vida, nem que chova antes, nem que chova depois, mas nunca durante. Deus vai te dar uma visão e eu quero nessa noite te provocar. Provoca os céus, acredita no que Ele está te falando. Última história. Eu contei isso aqui também há 4 meses, mas eu vou contar de novo. Quando eu estava há 20 anos, mais ou menos, eu fui campeão. Eu fui atleta de nível mundial de skate. E minha meta era ser campeão mundial. Eu estava no meu 2º mundial, lá na Europa, quando Deus falou comigo num evento, falou assim, você abriria mão dos seus sonhos para viver os meus? E eu estava lá, eu não estava aqui, eu já estava vivendo coisas muito legais. Aí eu voltei para o Brasil, conversei com o missionário da Jocum, ele falou, Biga, Deus nunca vai te pedir algo que Ele não te dê 100 vezes mais aqui na terra. Aí eu fui, me ajoelhei, entreguei o skate, macacão, capacete, tudo muito caro. Falei, tá bom, Deus, eu te entrego isso. Eu acabei entrando numa igreja, fiquei por 20 anos, abrimos dezenas de igrejas. Foi uma bênção, foi muito legal. Ano passado, Deus chega para mim e fala assim, filho, o que você está vivendo está muito legal, mas se você abriria a mão de tudo isso para viver algo novo? A primeira vez, amados, era eu, minha esposa e um filho de 2 anos. Agora, sou eu, minha esposa, 4 filhos, um bom salário, plano, e Deus falou, abre mão de tudo. Se eu quero viver algo novo, eu preciso provocar os céus, amém? E eu não tinha motivo humano para fazer o que eu fiz. E há 4 meses eu me desliguei da Igreja Bola de Neve para viver algo novo que Deus está construindo em nós durante esses meses, amém? Agora, humanamente falando, eu não precisava, porque eu sou amigo deles até hoje. Tipo assim, o que tinha de errado? Nada. Eu só ouvi uma voz dizendo, quer viver algo novo, abre mão de tudo que você está vivendo e vai para um lugar que você não sabe onde é. E aí, por isso que eu tenho autoridade de falar sobre isso, amados. Vocês ainda vão ver, me dá 10 anos. Daqui 10 anos, procura, onde está o Bigard? Se Jesus não tiver voltado, a gente se encontrar no céu, você está aqui, estou, né? Mas se Jesus não voltar antes, Deus vai fazer coisas incríveis. Agora, a mensagem que Deus está me dando para entregar para o povo dele é, jamais uma nação precisou tanto do que Deus entregou só para você. E sabe o que acontece? Nós estamos com medo. E nós ficamos guardando. Mas o que vão dizer daquilo que Deus está me pedindo para fazer? Quando eu fui fazer faculdade, eu não sabia o que fazer, amados. Eu não sabia que profissão ir. E aí sabe o que eu fiz? Eu encontrei uma escola de artes em São Paulo, chamada Pan-Americana de Artes. Era caríssima, era o preço de uma faculdade. E eu lembro que na época me crucificaram de cabeça para baixo, porque eu tive coragem de pagar um curso de artes e não fazer faculdade. Não tenho faculdade até hoje. Sou escritor de uma das maiores editoras do Brasil. Precisou? Eu não estou dizendo para você não fazer. Estou dizendo que no meu caso eu fui fazer artes. E a arte me ajuda até hoje. A minha mente é diferente. Estão aqui comigo? Eu implantei um monte de igreja. Quando a igreja era pequenininha, não tinha dinheiro para me pagar, para me dar um salário, eu viajava e eu fazia grafite nas escolas e eu tinha dinheiro para pagar o aluguel, para comer ali e implantava uma igreja. Ia para outro lugar e implantava uma igreja. Deus usou ou não usou a arte? Agora, eu poderia não ter feito. Meu irmão, o que eu estou querendo te dizer, deixa eu voltar essa história aqui. Pastor, mais 1 minuto. Essa história é importante. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu tenho 48 hoje.
Então faz tempo, tá? Quando eu tinha 13, hoje o skate é esporte olímpico, sim ou não? Todo mundo quer tem até escolinha de skate. As pessoas pagam para ensinar um filho a andar de skate. Eu sou de uma época que skate era coisa de vagabundo, maloqueiro e maconheiro. Quem era essa época? E aí, o que aconteceu? Comecei a andar de skate numa cidade que tinha 5 mil habitantes. Fui acusado de várias coisas que eu não tinha feito nada. Me chamaram porque eu era o único skatista, pasme, cabeludo, tinha cabelo aqui. Então eu era o único cara cabeludo que andava de skate e a cidade me odiava. Voltei para São Paulo, comecei a competir a nível assim brasileiro, não era profissional, era amador. E aí um cara chegou para mim e me fez amizade comigo. Um ano depois eu acabo me convertendo, porque esse cara me ganhou para ele, tipo, ele foi meu amigo e aí me levou para Jesus. Aí eu entendi, eu falei, será que esse negócio não é para eu evangelizar? Então quando eu mudo para o Paraná, eu era do Dom Rio, então eu sabia andar bem, já era profissional. Eu falei assim, eu vou fechar as ladeiras, vou colocar som, vou fazer a apresentação, e quando todo mundo estiver olhando, eu pego o microfone e conto a minha história de vida. Uma menina está assistindo, tem 14 anos a menina, e ela se converte. Eu olhei para a menina e falei, nossa, ela é muito linda, né? Você não quer me emprestar? Eram uns 80 anos, Deus, e eu casei com ela. 2 anos depois, ela tinha 16 anos quando a gente casou. Então, qual é a moral da história? Case com uma menina nova, não. Não, porque a minha tem 15 e eu não quero que ela case agora. Qual é a moral da história? Aquilo que todo mundo falou que era coisa de maloqueiro, vagabundo e maloqueiro, foi o que Deus usou para me dar salvação, família e ministério. Nunca subestime um talento que Deus está colocando dentro de você. Amém? Nunca subestime algo que Deus está dando só para você. Somos diferentes. E tem coisas que Deus te deu que você precisa preservar. Eu tenho um amigo que foi um dos primeiros faixas corais de jiu-jitsu do Brasil, lá do Rio. E para você ser faixa coral de jiu-jitsu, você tem que ter 30 de preta. E para chegar na preta é uma vida. Então o cara já não é novinho, mas o cara é sinistro. Um dia eu perguntei para ele, falei, cara, aliás, um dia ele falou assim para Deus, vou abrir mão do tatame para virar pastor. E o Espírito Santo falou assim, o tatame é o seu púlpito. Nunca pare. Ele não é pastor até hoje de altar, mas ele é pastor do tatame. Sabe por quê? Assim de gente que se converte. Estão aqui comigo? Então, às vezes, nós temos uma ideia errada. Eu quero ser um homem de Deus. Quando é que você vai me dar uma oportunidade para pregar aqui, pastor Adilson? Às vezes, o seu trabalho está precisando de uma pregação tua. E a pregação fala para o irmão do lado, é a sua vida. Amém? Pessoas de visão conseguem olhar para as oportunidades que Deus está dando, e mesmo no ambiente mais difícil, na faculdade mais cética, no lugar mais horripilante, Deus pode te usar. E eu vim aqui hoje te desafiar a provocar os céus. Amém? Eu não sei o que você vai fazer amanhã, mas eu quero te desafiar a chegar na tua casa. Eu não sei se os seus projetos estão numa gaveta, mas se não tiver, você anotar num papel e falar, eu não sei como eu vou fazer, mas está aqui, eu creio. Quando Deus disse para mim, presta atenção, que eu teria uma igreja no estádio, vocês estão aqui agora? Vou compartilhar algo que eu não compartilhei de manhã. Quando Deus falou que eu tive uma experiência com Deus muito forte. Eu tenho tempo para contar essa? Um dia eu fui arrebatado. Arrebatado. Aconteceu 2 vezes só isso até hoje. Eu estou num culto e de repente eu fui para outro lugar. Mas é muito louco para quem já viveu isso, porque você sabe que você está aqui, mas você não tem força para mexer. É loucura. E eu estava no louvor, minha esposa estava fazendo um louvor, e aí eu fui para um lugar e eu vi um lugar e eu sabia que tinha 25 mil cadeiras. A minha esposa acabou o louvor, colocou o microfone aqui, eu não tinha força para pegar, eu estava imóvel, porque eu estava lá. Foi loucura. Só crente para entender isso, amém? Você que não é crente, fala, nossa, Deus o livre. Mas vamos, acredita em mim, tá? Quando eu volto, tinha um profeta. Você conheceu o profeta Amaro? Já trouxe ele aqui? Não? Agora não dá mais. Ele morreu. Por quê, né? Porque morreu. Mas vamos lá. O Amaro estava no meu lado. Ele olhou para mim e falou, eu vi onde você foi. Tinha 25 mil cadeiras. Eu falei, ô, velho. Eu me assustei mais com a resposta dele do que ter ido para lá. Quando Deus deu essa palavra, um empresário comprou um estádio aqui em Curitiba. E na entrevista dele, falaram assim, por que você comprou o estádio? Ele falou, não sei. Quando eu vi, eu comprei. Eu falei, eu sei. Marquei uma reunião com o cara. Fui lá e pedi um estádio. Para pagar quanto? De graça. Eu falei, tá parado? Deixa eu cuidar para você. Aí a gente foi negociando, chegando num valor, resumindo, não me alugaram. Mas eu fui provocar o céu. Ah, mas você passou vergonha? Não, cara. Com Deus você nunca passa vergonha. Domingo passado eu estou numa igreja, eu estou almoçando em Pissarras, na igreja Lagoinha, com o pastor, recebo a ligação de um profeta. Eu sabia que o cara era o cara de Deus.
Ele falou, por favor, me atende agora. Tem uma mensagem de Deus para você. Meu irmão, eu não deixo a comida esfriar. Sou um cara que come. O Flávio estava comigo e ele falou assim para o pastor, isso nunca aconteceu. Eu saí, fiquei meia hora, porque estava tendo música ao vivo lá. E aí, imagina, né, tendo profeta, deixar a vida te pegar. Falei, não, pegar não, te levar, olha como eu sou bom nisso. Aí, eu falei, deixa eu ir para um lugar que não vai ouvir a música. Aí eu estou ouvindo ele assim, ele não sabia de nada do estádio, é um cara novo, conheci ele há pouco tempo. Deus manda te dizer que o projeto com 25 mil cadeiras não morreu. Só espera mais um pouco. Semana passada. Meu irmão, sabe o que acontece? Ah, mas agora você não tem mais igreja. Você que pensa, agora que eu tenho igreja. Então, depois eu te falo no off. Amados, fala para o irmão do lado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de alguém o que Deus tem preparado para você, meu querido. Amém? Essa é uma noite de destravar, é uma noite de você falar assim, Deus, porque cada um, amém? Nem todo mundo vai andar de skate, nem todo mundo vai fazer arte, nem todo mundo vai escrever livro, nem todo mundo vai ter jeito de pregar, ser comunicativo. Não importa o que Deus te deu, só põe para fora. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça um pouquinho. Eu quero orar por você que se afastou dele. Eu quero orar por você que ficou tão triste com tanta pancada que você recebeu na vida, que eu sei que está sendo transmitido até para você que está em casa, você que desviou, você que abriu mão de um chamado, abriu mão de uma história. Por quê? Eu não sei, cada um tem os seus motivos. Mas eu quero te dizer, o Deus da história continua te amando. O Deus da história continua com os braços estendidos, querendo cumprir o que um dia Ele prometeu para você. Mas você precisa acreditar nisso e deixá-lo entrar na tua vida. Talvez você entrou aqui hoje, nunca se desviou, porque nunca o aceitou também. Eu quero orar por você. Se isso tem a ver contigo, se você quer ter uma vida com o Senhor, está afastado dEle, coloca a mão no teu coração comigo e repete essa oração. Diga assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão pelo meu afastamento. Eu entrego a minha vida a Ti e reconheço que o Senhor Jesus é o Filho do Deus vivo e é tudo que eu preciso. Em Tuas mãos eu entrego a minha vida e o meu futuro, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos essas vidas e te pedimos que eles tenham experiências contigo, em nome de Jesus. Agora, ainda de olhos fechados, eu queria orar por você, que não se desviou, você está bem, você está com Deus, mas sabe qual é o teu problema? Teus sonhos foram engavetados. Pancada atrás de pancada, falência, o que as pessoas dizem, é banco, é tudo dando errado, é tudo dizendo não. Meu irmão, é a hora de você dizer, Deus, se o Senhor tem um sim, eu esqueço os nãos que eu ouvi até hoje. Deus é o Deus do sim, mas se você recebe isso, se você quer receber uma oração, se coloque em pé onde você está. Se isso fez sentido na tua vida e você quer destravar aquilo que Deus tem já colocado para você, fique em pé, põe a mão no teu coração, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante de uma igreja que tem um desafio enorme, o desafio de um novo templo, o desafio de uma construção numa época tão instável politicamente falando, mas Pai, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos, e se tem uma igreja que precisa colocar em prática a visão, essa aqui é a igreja. Então eu te peço por homens e mulheres essa noite, que não desanimem daquilo que o Senhor tem colocado em seus corações, da ousadia, da sabedoria, das ideias criativas, e que não falte, Pai, as luzes iluminando os caminhos a cada passo dado. Nós abençoamos essas vidas e te agradecemos por elas, em nome de Jesus. Quem recebe, dá uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Posso falar do livro? Se aceite um pouquinho, por favor. Fica à vontade. 2 minutos, tá? Pode ficar aqui, fica à vontade. Sinta-se em casa. Amados, eu quero ser rápido. Eu tenho 31 livros, eu não consegui trazer todos. Eu ainda vou comprar uma van para poder trazer, nem que seja um pouquinho de cada. Mas eu tenho uma Bíblia aqui para criança. Ela não é uma Bíblia de estudo, tá? Ela é uma Bíblia, tem todos os livros da Bíblia, mas é um parágrafo só dizendo o que acontece na história. Então seu filho vai saber quem foi Jó, quem foi Amós, quem foi Tarzan. É bem legal. E aí ele vai entender que Tarzan não está na Bíblia, amém? E aí, olha que legal, a gente fez aqui uma espadinha do Espírito, para você brincar com o teu filho. Você está insinuando a violência, talvez. Porque o escudo da fé, o que eu fiz? Eu tenho um filhinho de 5 anos, eu quero ficar abraçando ele já é menininho, às vezes ele não quer. Aí eu fico brincando de jiu-jitsu.
Aí eu aperto ele, quando ele tá ficando azul, já sem ar, eu falo assim, Gabriel, você tem duas formas de sair, ou bater no meu braço, ou falar, escudo da fé. Aí ele fala, escudo da fé, eu largo ele. O que eu estou querendo com isso? Primeiro, dar uns abraços nele. Daqui a pouco ele cresce e não vai querer mais. Mas eu estou ensinando que na pressão, a fé o ajuda. É uma mensagem que eu estou passando. Amém? Então, tá aqui para você quer de presente? Quer? Vou dar para ele aqui de presente. Aê! A mensagem que eu falei hoje está nesse livro aqui, ó, A Arte da Vida, Princípios para uma Vida Melhor. Tem várias coisas legais. Esse eu não posso dar, porque eu tenho pouco e eu tenho bastante agenda, tá? Estou fazendo isso aqui, ó, A Arte do Casamento, transformando pessoas normais em fortes. Eu estou escrevendo um livro, que eu falei de manhã, Entendendo e Compreendendo as Mulheres. Estou com 1.113 páginas em branco. Eu não fiz uma frase ainda. Estou apanhando. Toda vez que eu começo a escrever, me dá um negócio, eu não consigo. Mas sobre casamento eu consegui, amém? A arte do casamento. E, meu irmão, não tem como, cara. Se você não lê coisas para melhorar o teu casamento, eu vi Deus restaurando o meu, amém? Então, eu ia perguntar, nossa, nem vou, eu ia perguntar, alguém está com o casamento destruído? Aí vem eu! A mulher, que isso? Então eu não vou fazer essa pergunta, mas alguém quer ganhar esse livro de presente? Vocês querem? Ali, ó. Não, eles ali, ó, eles falaram antes. Você eu dou outro, tá? Dou outro. Aí, Deus abençoe. Eu pego lá para vocês um, se sobrar, tá? Vou dar esse aqui então para vocês, a recompensa da disciplina. Vocês têm? Não? Amados, disciplina. Alguém lembra de um filme chamado Matrix? Meu Deus, onde eu tô? A idade muda, né? Vocês lembram do Neo, que tomou a pílula vermelha? Jovens, dá um Google para saber o que eu estou falando, tá? Disciplina não é uma pílula vermelha que você toma e no outro dia, tô bem. Não, disciplina é tudo o que você faz consecutivamente depois de 21 dias, 21 anos, imagina, depois de 21 dias aquilo vira um hábito, e você acaba sendo disciplinado em várias áreas, inclusive para descansar. Eu vejo pessoas que não aguentam o baque na vida porque não conseguem ter disciplina em várias áreas. Amados, quando eu abri mão do ministério que eu estava, nem todo mundo gostou e eu perdi alguns amigos, bastante amigos, bastante. E aí o meu personal falou assim, como é que você não está afetado? Mas eu estou treinando o corpo, a alma e o espírito há muitos anos. Corpo há 15 anos, crente desde os 13, os 16, a alma fazendo coisas que me alegram há muitos anos, desde também da restauração da família, 15 anos. Então, quando veio um grande baque na minha vida, meu corpo aguentou. Eu vejo pessoas que por baques bem menores vão parar no hospital, tomar soro. Por quê? Porque não se prepararam para as grandes dificuldades. E o avivamento vai precisar de pessoas vivas. E não é viva só de estar vivo, vivo disposto. Então, disposição vai te ajudar demais. Esse livro, querem de presente? Agora sim, tá? Deus abençoe. Glória a Deus. Deixa eu dar mais 3 aqui. Amados, isso aqui é uma trilogia e um dia vai estar na Netflix ou na Bigaflix. Qual é a ideia aqui? Em 2020, eu tinha 2 oportunidades, ou fazer 7 filhos ou fazer 7 livros. Livro dá mais dinheiro, né? Filho gasta mais. Então eu escrevi 7 livros em 2020. E escrevi essa trilogia. A ideia aqui, primeiro livro, Mente Blindada, o poder... acho que nós pegamos em espanhol, hein, Flávio? Será? Pegamos uma caixa em espanhol? Não. Mas é bom que você pratica o seu espanhol, amém? Mente blindada, o poder de los pensamientos para ter uma vida relevante. Amém? Hermanos, temos que pensar corretamente. Olha para mim. Todo pensamento vira um sentimento e leva uma ação. Como é que um adultério acontece? O cara está bem na família dele, ele sai e fala, vou adulterar. É assim? Não. Primeiro ele pensa, ele vê algo, né? Uma mulher, tá? Um cara, uma mulher, ele vê, ele pensa, deixa o pensamento virar um sentimento e leva uma ação. Se eu quero evitar as más ações na minha vida, eu preciso cuidar do que entra na minha mente. Sim ou não? E o que entra na mente? Aquilo que você ouve. Em 2020, nós ouvimos muitas más notícias. E eu fiquei
o ano inteiro orando às 6, 7 da manhã, estou até hoje no Instagram fazendo isso, mas naquele ano dizendo, Deus, nos dê ideias criativas para passar a pandemia. E passamos, amém? Então esse livro vai te ajudar demais. Em espanhol ou português. Se for em espanhol ainda, hermano, es una bendición para su mente. A partir do momento que você lê em espanhol, não, que você aprende sobre o poder da... Quando eu falo de mente, não faz um sinal da cruz e me exorcize, não me xingue, porque eu estou ouvindo bastante pessoas falando de homens de Deus falando sobre isso. Estou lendo um livro do J.B. Carvalho e um livro do Bill Johnson falando sobre o poder de uma mente renovada. Aí eu falei, opa, estou no caminho certo. Amém? Quando você tem uma mente renovada, você pode subir como um astronauta, o segundo livro, e ver a vida de cima. Olha para mim. A fé te faz subir numa espaçonave chamada fé e ver a vida como Deus vê. Uma montanha, olhando daqui, não parece intransponível? De cima é uma mancha. Às vezes o seu problema é tão grande na sua visão que para Deus é assim, ó. Você só precisa ver do ângulo de Deus, amém? Aí, agora eu termino com o terceiro. Uma mente blindada. Tem em português? Tem, glória a Deus. Alguém faz espanhol aqui? Irmão, quer? É tuyo. Bata palmas em espanhol. Bendiciones. O astronauta, depois eu dou isso aqui. Quem tem uma mente blindada e tem uma vida de fé, quem acha que vai ter uma vida vitoriosa? Terceiro livro. O dia depois do amanhã. O que você faz depois de grandes vitórias? Pastor Adilson, Jezabel chega para Elias. Lembra dessa história? Não? Novelas da Record mostra. A Bíblia também. Jezabel chega para Elias e fala assim, manda dizer para Elias que amanhã eu vou matar ele. Vocês conhecem a história. Por que Jezabel não quis matar ele no dia? Porque no dia Elias estava muito forte. Ele viu o fogo descer do céu, ele matou o profeta de Baal. Se Jezabel chegasse afrontando ele, ele fazia assim, ó. Matava ela. Ela falou, não, hoje você está forte demais. Olha o princípio que ela usou. Hoje não, mas amanhã, depois que você comemorar a vitória, depois que você descansar e baixar a guarda, amanhã eu te mato. No outro dia, o grande homem de Deus foge dela, entra em depressão e pede para Deus a morte. Meu irmão, o que você faz depois de dias vitoriosos? Vou contar uma história que eu não contei de manhã e eu termino, tá? John Maxwell é um grande autor que eu assisto, que eu leio bastante. E o John Maxwell estava num avião, e o avião, quando foi pousar, teve que arremeter. Deu uma volta e depois pousou em segurança. Ele chegou e falou assim, vou falar com o piloto. Foi o último a descer, falou com o piloto, falou assim, ó, eu sou um autor conhecido no mundo inteiro, eu quero te agradecer porque você preservou a minha vida. Porém, quando foi que você tomou a decisão de arremeter o avião? Olha a resposta do piloto. Há 20 anos. Como assim? Há 20 anos, quando eu estava fazendo o curso de piloto, eu tomei uma decisão na minha vida. E toda vez que eu fosse pousar e eu não tivesse 100% de segurança, eu iria arremeter. Olha o que ele falou. De lá para cá, eu não precisei mais tomar decisão. Eu só precisei administrar a decisão que eu havia tomado. Meu irmão, nós não temos problema com decisões. Nós temos problema com o quê? Com a administração delas. Segunda-feira, eu vou para a academia. Eu vou orar mais. Eu vou fazer tal coisa. E nós prometemos e falamos tantas coisas e não cumprimos nenhuma delas. Prometo ser fiel até que a morte nos separe. 2 anos depois, a morte se chama Marta. E aí esse livro vai te ajudar a entender que quando você tomar uma decisão, a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Vá até o final. Quem que é o astronauta ali presente? Quer? Você está mais perto de mim aqui? Deus abençoe, tá? Pastor Adilson, você tem essa aqui? Vê sua esposa se vocês têm. O dia depois de amanhã. Não? Então, de presente, tá? Glória a Deus. É só esse aqui que realmente eu não tenho muito, mas eu vou dar para o pastor também. Amém? Vem cá. Queria apresentar para vocês o pastor Adilson. Pastor, obrigado pelo privilégio, tá? Quando você está numa denominação, e grande do jeito que era a minha ex-denominação, eu estou casado, tá? Você tem muitos amigos. E eu vivi isso. Amados, eu tinha amigo no Brasil inteiro e no mundo inteiro. No dia que eu me desliguei da denominação, meus amigos sumiram. E eu consigo contar no dedo do Lula.
Companheiro, não mexe comigo. Eu consigo contar em poucos dedos os que sobraram. E Deus vai honrar esses, porque os caras não eram meus amigos porque eu tinha uma denominação enorme por trás, mas porque gostavam de mim. Só que até encontrar eles, foram algumas decepções. Ligava para um, não me respondia mais, ligava para outro, não respondia. Eu falei, mas cadê o amigão? Cadê o Biga? Tamo junto forever? Cadê? Aí, de repente, eu fui encontrando 1, 2, estou falando sério, de centenas, não sobrou 10. E o Adilson é um deles. Amém? Então, obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Espero que vocês estejam na inauguração. Esse aqui é o teu, né? É tudo teu. Mas que seja uma bênção essa mensagem no teu coração, amém? Coloque em prática ele. Tenha coragem de provocar os céus e perguntar, Deus, tem alguma coisa que eu não sei que o Senhor quer fazer através de mim? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Boa ceia.